o pessoal falou, não, eu tenho interesse em falar sobre esse assunto, então vamos falar sobre esse assunto. E aí eu começo falando um pouquinho sobre um post que eu fiz mais cedo lá no feed, sobre a questão de crimes, né, condutas, ações que as empresas cometem que podem ser consideradas, né, podem configurar crimes que estão previstos na Lei 8666. Então, Éder, não é só penalidade administrativa, suspensão do direito de licitar, existem outras questões até mais complexas que podem ocasionar aí com que a empresa, né, pessoa jurídica, gaste o seu réu primário e cometa um crime relacionado às contratações públicas. Então, puxando o gancho desse post que eu fiz sobre crimes relacionados a essas empresas, lembrando que quando a gente fala desses crimes, Éder, a depender aí do tipo, da forma com que esse crime for cometido, ele vai envolver o agente político, no caso o gestor, o prefeito do poder executivo, ele vai envolver também o servidor público que está ali ligado diretamente àquela questão, ele vai envolver a empresa, a pessoa jurídica, ele pode envolver também a pessoa física dos sócios. E também pode envolver outras pessoas, até mesmo empregados de empresa, representantes de licitação, pode envolver advogados da empresa, pode envolver, assim, muita gente, a depender da forma com que ele for aí configurado. Mas o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de penalidades cometidas ali na hora da licitação, sabe? Não só na parte de execução contratual, que a gente já está um pouco acostumado a ver, que é a falta de entrega do produto, atraso, não. A gente vai falar um pouco mais sobre condutas que cometidas ali na hora do certame mesmo, na hora ali dos lances, ou, né, pode ocasionar algum tipo de penalidade. E aí, Éder, eu já fiz até um questionamento uma vez aqui no Instagram, se o pessoal sabia que mesmo eu não tendo contrato nenhum com a administração pública, eu posso sofrer uma penalidade? E a resposta é sim, né? É sim, por conta do artigo 7º da Lei 10.520, que é a lei do pregão. Então, o artigo 7º, até coloquei aqui para a gente poder ler ele, vai ser a única leitura que eu vou fazer, depois eu não vou ler mais, tá, gente? Porque é canseira ficar lendo. O artigo 7º fala: quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal ou municípios, e será descredenciado do SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 14 do artigo 4º desta lei, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. Bom, essa daqui é o que está previsto na lei, Éder, e eu começo falando da primeira conduta, a primeira conduta que enseja que pode ensejar essa penalidade. Empresa apresenta atestado de capacidade técnica falso, com informação divergente da realidade ou ainda com a contratação que nunca existiu. Você já viu isso na prática? Assim, nos certames que você participou? Eu vou Outras falar que empresas? eu não tenho visto isso, muito essas penalizações e cobranças. O que eu tenho visto, eu vou falar o que aconteceu com a gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Direito? Tá o som normal? Nós participamos de um pregão, eu acho que eu já comentei em alguma das lives, da ABIN, Agência Brasileira de Investigação, acho que é, né? Controle de praga urbana de um cliente, onde pedia a quantidade nos atestados relacionados, se eu não me engano, a limpeza de caixa d'água e metros quadrados de já ter executado o serviço. O meu cliente, exatamente, ele não tinha 100% como pedia, mas esse cliente era desculpa a palavra, porra louca,
falava, não, vamos participar. E é aquela história, a gente alerta, nós somos contratados para atuar no processo e alertar o cliente que não poderia participar conforme as exigências do edital. Tá? Mas ele quis participar, participamos, não ganhamos, ficamos em terceiro e quarto lugar. Só que a análise do pregoeiro lá era bem criteriosa, e foi fazendo o quê? Passando o facão. Só que ele foi passando o facão e penalizando. Por quê? Entende-se que se você participa do pregão, você lê o edital e está de acordo com aquela documentação solicitada. E vou falar que o pregoeiro estava errado? Não, estava certo. Ele estava certinho. E ele desclassificou a empresa. Por quê? A doutora Priscila está aí, ó. Ela que atuou nesse caso. Porque não atendia 100% aquela exigência. E outra coisa, teve penalização que a Priscila teve que entrar com o processo e eles queriam descredenciar a empresa por 1 ano do SICAF, multa, conseguiu reverter isso aí, não ter multa, e essa penalização de 12 meses caiu para 1 mês somente. Então, assim, dos males, o menor. Isso foi muito positivo para nós. Ó, resolver brigar com a Agência Brasileira de Inteligência, é isso mesmo. E a Priscila que foi a brigona. Isso foi muito positivo para nós e para o cliente, porque o cliente agora ele sabe, ele começou a filtrar e analisar muito melhor essa parte. Hoje ele atua, ele aprendeu a atuar, hoje ele tem a funcionária que foi treinada, capacitada, Tiel, e ela faz todo esse processo. Mas eles aprenderam que não é assim. No passado isso dava para fazer, isso entrava à torta direita e fazia. Hoje não dá mais. E nós também ficamos muito mais espertos, porque imagina assim, dia 9 de setembro, agora faz 11 anos que eu atuo no segmento. Isso nunca tinha acontecido com a gente, ó. Sim. Olha lá, aquele processo cabeludo, amigo. Isso nunca tinha acontecido. Então, você fala assim, pô, quase 11 anos, nunca aconteceu, agora aconteceu. Então, isso te dá um alerta para você não ter problemas maiores, porque dos males foi o menor. Não tivemos multa e foi aplicado somente uma penalização de 1 mês, descredenciado do SICAF, acho que é isso durante 1 mês. Então, como que é? Eu falo que com a gente, toda a parte lícita do processo já aconteceu. Então, a gente fala com propriedade sobre o assunto. Sim, sim. Essa questão que você abordou, Éder, é até uma das que eu separei aqui para a gente discutir, que é deixar de atender os requisitos de habilitação. Que eu vou até deixar para a gente falar mais sobre ela quando a gente estiver falando sobre especificamente esse caso, que muita gente acha que não é passível de penalidade, só não deixar de atender os documentos de habilitação, que foi o caso que você relatou. Nesse caso aqui que eu estou trazendo, Éder, que foi um caso que eu trabalhei, não sei se vocês vão me ouvir direitinho, eu vou ter que tirar o cabinho aqui. Eu trabalhei, Éder, defendendo a empresa que foi acusada de fraudar o atestado de capacidade técnica, mas nesse caso não era fraude, era falsidade ideológica, tá? E falsidade ideológica é um pouco diferente de fraude, tá? Porque aí considerava que a matéria do atestado é que não estava correta. E aí eu queria trazer uma informação para você, que outro dia eu escutei de um empresário, engenheiro, e ele dizia assim: Ana, eu já fraudei sim uma CAT, porque se eu nunca fraudasse essa CAT, eu nunca conseguiria entrar nos certames. E isso daí foi uma questão assim que me chamou bastante atenção, sabe? Inclusive porque, na verdade, o que ele fez não foi inventar uma CAT, até porque não tem como. O CREA, ele vai conferir, ele vai fazer. Mas, vamos supor, era para ser 150 metros quadrados, ele colocou 1.500 metros quadrados. Ele colocou um 0 a mais ali, para ele ter uma capacidade técnica um pouco maior. E poder participar dessas licitações. E aí, o que acontece? Ele sofreu uma penalidade, tá? Do CREA. Só que ele não sofreu nenhuma penalidade do órgão público, porque o órgão público nunca descobriu, tá? Ele me contou isso, eu fiquei assim, até assustada. Falei, meu Deus, isso existe. Tanto que tá aí, tem vários casos de pessoas que falam que fazem isso. Mas é importante a gente deixar claro as penalidades que são possíveis. E não é só, Éder, fingir que está um pouco a mais.
é você também fingir uma contratação que nunca existiu, né? Como que você vai inventar uma contratação? Eu vejo muito isso, Éder, quando são atestados de empresas privadas. Até porque a gente conversando outro dia, a gente estava falando que agora a tendência é a aceitação, na verdade, né, a aceitação da exigência no edital de se exigir o reconhecimento de firma daqueles atestados que forem oriundos de pessoa jurídica de direito privado, para trazer uma maior segurança. Porque não espante você, Éder, os atestados falsos, eles têm maior índice de virem de pessoas jurídicas de direito privado. Mas não significa dizer que não pode ser pessoa jurídica de direito público, né? Entrar lá no portal do órgão, colocar lá a logo daquele órgão, daquela prefeitura e pá, emitir ali um atestado de capacidade técnica. Então, o alerta que a gente faz é esse, né? Tem gente que realmente brinca com fogo. Esse ponto em específico, eu acho que é um ponto de muito alarde, porque ele vai configurar o crime lá do artigo 90 que a gente falou, porque é fraude, né? A licitação. Ele pode configurar a falsidade ideológica, que eu citei para você, que foi um caso. E ele pode configurar também as penalidades do pregão em si, que a gente vai falar mais adiante. Você já viu algum caso de falsidade mesmo de atestado? Ana, quando a gente tem o hábito de analisar alguns, dependendo daquele pregão que era interessante para a gente tem o hábito de olhar, não olhamos todos, porque não tem conta, não dá conta, a gente participa de muito pregão. Você já fala na hora, você já visualiza na hora que aquilo lá tem coisa armada. Só que daí o que faz? Aí precisa você precisa ter certeza. Como ter certeza disso, Ana? Qual é a orientação? Você que é advogada, qual a orientação para o fornecedor quando a gente visualiza uma documentação que possa ser falsa daquele concorrente que venceu a disputa? Aí a gente entra naquela discussão que a gente teve até outro dia, que é sobre a questão de se diligência por parte do pregoeiro ela é obrigatória ou ela é facultativa. O pregoeiro, ele é obrigado a fazer a diligência ou ele pode decidir fazer a diligência ao bel prazer dele? E aí a gente entra nessa discussão. Porque o atestado, né, de capacidade técnica, se ele está aí com dúvida, a diligência passa a ser obrigatória. E aí eu oriento sempre os meus clientes a questionarem e solicitarem ao pregoeiro que faça a diligência. Licitante não faz diligência, tá? Ele solicita para que o pregoeiro e o membro da equipe de apoio faça a diligência. Mas, como a gente já viu de um tudo nessa vida, eu já vi licitações em que os próprios licitantes fizeram escuta, investigação. Ele fez uma investigação secreta, gravou, filmou, fez de tudo, Éder, de tudo, e juntou isso no processo. Qual que é a validade disso? Bom, eu tenho lá as minhas considerações sobre a validade disso. Algo que foi apurado. Não tô ficando bom. O Ana, tá travando demais. Agora eu não sei se é aí ou aqui. Tá travando até agora, eu não tô te vendo normal. Não, nós aqui estamos normal. Só que eu também estou aberto aqui com outro celular, ó, acompanhando para ver, e tá travando. Agora tá normal, parece, mas tá travando muito. Tá, deve ter sido só um espaçozinho de tempo.
Então, eu aconselho os licitantes a sugerirem a diligência, né, Éder, que é o melhor caminho, mas se você também tiver o mínimo de informações sobre essa suspeita que você tem, eu oriento você que também apresente para o pregoeiro. Por quê? Porque o pregoeiro pode virar e falar assim, não, mas eu não tenho nenhum tipo de suspeita. Então, não tem fundamentação você me exigir que eu faça uma diligência. Então, se você já tem ali o mínimo de informações em mãos, que você, né, realmente tem algo a desconfiar, algo a temer, então você já junta e faz essa sugestão para o pregoeiro de que é necessário fazer uma diligência nesse atestado de capacidade técnica. E ao realizar essa diligência, Éder, ele vai poder exigir nota fiscal, ele vai poder exigir aí o próprio contrato que deu origem, né, a esse atestado. Ele vai poder exigir outras, por exemplo, se for um caso de um tipo específico de prestação de serviço, ele pode solicitar o projeto que foi executado, ele pode solicitar várias coisas. Inclusive, Eder, não sei se você sabe, mas ele pode mandar um ofício para quem emitiu aquele atestado com alguns questionamentos. Não sei se você já viu isso na prática, eu já vi, tá? Faz uma espécie de uma entrevista por meio de um ofício. Então, ele coloca ali umas 5 perguntas, as dúvidas que ele tem maior, ele encaminha formalmente para esse outro órgão, né? Que vai ter sido um órgão que emitiu ou uma empresa privada, e ele responde para ele objetivamente do que se trata ali as dúvidas, tá? Isso também é possível. Mas a gente tem que lembrar, Éder, principalmente se eu estou tratando de um órgão público com outro órgão público, que cada um tem a sua limitação e a sua autonomia própria. Então, um órgão público não pode mandar o outro órgão público responder as perguntas. Ele vai responder se ele quiser, se ele puder, quando ele puder. Uma questão que eu vejo normalmente é essa briga, essa rixa entre órgãos públicos. E acaba que uma dessas situações a gente foi parar no tribunal, Éder. 2 municípios litigando por conta de questionamento de um atestado de capacidade técnica de uma empresa. Pasme você. E ali a discussão era quem tem autonomia sobre o quê? E não vai se chegar a lugar nenhum, porque o órgão público, o município, cada município tem a sua própria autonomia. Não pode chegar o outro município e dizer o que eu faço, o que eu deixo de fazer, né? Então, tem situações muito interessantes que envolvem essa questão das diligências, que são decorrentes dessa desconfiança dos atestados de capacidade técnica, né? Tem aqui uma perguntinha do professor Saulo. Deixa eu descer a tela aqui, só um minuto. Essa diligência deve... Ah, não, é da Rayana. Eu confundi, eu de longe, gente, eu não enxergo nada. A Rayana está perguntando, essa diligência deveria ser solicitada na intenção recursal? Sim, ela pode ser solicitada assim que possível, quando você tiver acesso ao chat, né, Éder? No caso do Comprasnet, vai ser na intenção recursal, porque o chat não abre. Ou na hora do certame presencial, você pede para que seja registrado em ata o quanto antes. Lembrando que não perca a sua intenção recursal só dizendo sobre a diligência. Pontue todas as questões que você quer abordar no recurso, tá? E também pontue sobre a questão da desconfiança e da melhor confirmação dos dados a respeito daqueles documentos apresentados pela concorrente. O Joedilson está fazendo uma pergunta também. Desconfiei de um atestado de empresa privada. Consultei o CNPJ e era o mesmo endereço da licitante. Sugeri a diligência. O pregoeiro solicitou a comprovação. A licitante ignorou, não comprovou. Tá vendo? Esse mínimo de desconfiança, Éder, tem que ser juntado para justificar a própria elaboração dessa diligência por parte do pregoeiro. Eu quero fazer um outro questionamento aqui para você, é o seguinte. Me acompanha aqui, que eu já separei uns casos aqui para nós. A empresa dá o lance no pregão, ela é classificada em primeiro lugar, Éder, e o item ou lote é adjudicado para ela.
só que ela não comparece para assinar o contrato, mesmo estando dentro do prazo da proposta. E aí? Ana, a gente não acompanha o processo até essa fase. Nós, por quê? Me corrija se eu estiver errado. Participamos da disputa, quando a gente ganha, sempre a gente segue para os nossos clientes de orientação para aluno, é seguir se ele participou, se ele ganhou o pregão, ele tem que seguir o rito normal do processo, que é assinar o contrato, entregar o produto ou serviço dentro do prazo, que ele não terá, entende-se, e por experiência própria também, quando eu vendia, que se você seguir o contrato é muito difícil você ter um problema de recebimento. Falo por experiência própria nisso aí. Agora, vou dar um exemplo que a gente vê muito, não é nem na assinatura do contrato. Eu estou vendo isso direto, mano. A pessoa vai lá, faz a doação que eu falo e ganha o pregão. Só que ela não apresenta a proposta já na fase de atualização ali de habilitação. E aí o pregoeiro só desclassifica. Eu acho que ali já teria que sofrer uma penalização, porque aquela pessoa que puxou o preço lá embaixo, ela estragou o processo. Ela foi jogando o preço, todo mundo vai que quer ganhar, aí ela vê que ela fez a burrada, talvez entre aspas, e não envia a documentação. Só que naquele barco foi um monte atrás, né? Foi um monte atrás, e tem que pegar e depois de fazer o quê? Vai ficar desclassificando um por um? Tem que penalizar, tem que penalizar. Porque eu quero dar um exemplo depois de atestado, depois não quero continuar aqui porque é outro assunto. Mas que aconteceu com a gente de atestado também e acontece diariamente não, semanalmente, Ana. Eu até quero pegar o gancho desse caso e quero falar o caso de hoje, tá? Que é um caso que pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo com pessoas mais experientes. Eu acho que ninguém está isento, tá? Que é errar os zeros das casas decimais do Comprasnet. Eu nem comentei isso com o Éder para deixar a nossa discussão ser bem assim natural mesmo. Pedir a opinião dele, o que ele acha, o que ele já viu. E a gente discutir isso daqui de uma forma assim bem orgânica, sabe? O caso de hoje foi o seguinte: cliente colocou a proposta, Éder, que era para ser R$3.000, colocou R$300 devido à casa decimal, certo? Então, ele identificou esse equívoco lá mesmo na hora da sessão, quando foi aberta a sessão, ele identificou esse equívoco que a funcionária havia lançado com 0 a menos, e aí de pronto ele mandou um e-mail para o pregoeiro dizendo que foi um equívoco de digitação e que se ele poderia desconsiderar o item e tudo mais. Certo? Certo. E aí eles entraram em contato comigo para ver qual a melhor saída. Falei, olha, vamos tentar novamente comunicar ao pregoeiro, porque nós sabemos que dentro do Comprasnet, Éder, não sei se você também tem essa informação, mas é até interessante. Dentro do Comprasnet, eu sei do Comprasnet, dos outros portais eu não sei te dizer. Que o Comprasnet, ele possibilita que o pregoeiro, quando ele ver que o item é extremamente inexequível, ou quando realmente tem um erro de digitação, algo nesse sentido, ele exclua de pronto aquele lance para que ele possa favorecer as empresas que realmente estão ali para poder dar o lance. Então, ele exclui aquele ali que ele vê que está realmente equivocado e continua com as demais. O Comprasnet tem essa possibilidade, certo? Então, a gente encaminhou ali um pedido para o pregoeiro para que ele viesse a considerar isso, tendo em vista que o portal possibilitava essa atividade. Então, a gente justificou toda essa questão pedindo cancelamento do item por se tratar de um erro de digitação que estava assim bem notório que era um erro de digitação. E aí, o pregoeiro até agora não julgou essa parte, né? A gente encaminhou essa solicitação, não encaminhamos a proposta realinhada e estamos aí aguardando essa análise. Eu queria até saber a sua visão dos fatos, porque eu acredito, Éder, que ninguém está isento de cometer esse equívoco de preenchimento de zeros, até mesmo porque nos primeiros pregões, eu acredito que todo mundo fica um pouco inseguro,
por conta das casas decimais, né, que tem até 4 zeros depois da vírgula na sala de disputa. Então, eu queria saber um pouquinho da sua opinião. É claro que eu tenho a minha opinião, mas eu queria saber a sua opinião. E dizer se você visualiza que essa questão da exclusão do item ali na hora do certame mesmo, possibilitando com que não se perca o item e continue a licitação normalmente, é a melhor maneira de resolver, ou a melhor maneira de resolver é deixar esse item do jeito que está e depois essa empresa, se não entregar o produto, ser penalizada. Tem duas situações que eu quero comentar aqui. Primeiro, isso aí não acontece só com quem está começando, não, tá? Aconteceu isso aí com uma empresa que a gente atendia consultoria, eu dando lance, não usava o software, então o que acontecia? Eram vários itens ao mesmo tempo, e ele intercalava ali, e dando lance. Nesse pregão, eu disponibilizei no canal do YouTube, eu mostro as falhas que a gente comete, porque nós não somos uma máquina que não comete falhas. Sim. E eu, naquela ansiedade, digitei o lance errado, o pregoeiro não excluiu, que eu achei uma puta de uma falha, tentei o contato com ele na hora do pregão. O que acontece? A sorte que o preço foi tão diferente, porque foi zeros a menos, que os outros não brigaram na disputa, não ficaram naquela briga. Quem arrematou em segundo lugar, porque depois que terminou o certame, ele me convocou, aí abriu o espaço, eu disse que eu tinha digitado o lance errado, ele me excluiu, sem penalização, chamou o segundo, e o valor do segundo da segunda empresa, eu poderia até abaixar o valor daquele lá que eu tinha preço para arrematar. Fiquei pé da vida, por quê? Essa é a primeira situação. Porque o Comprasnet ele é ultrapassado nesse ponto. Você pega lá alguns portais, você entra lá e exclui seu lance. Você digitou errado, você vai lá e exclui o lance. Por que não o Comprasnet também? Tá, isso aí foi uma falta de atenção. Ali na hora do pregão, a gente tem uma adrenalina, o sangue, tá? Porque você é contratado, você tem que trazer resultado para o seu cliente. E isso, falar que não acontece, aconteceu. Agora, eu acredito que não tinha que se preocupar, vai penalizar isso aqui. Abre a possibilidade do fornecedor corrigir o lance dele. Ou se não, o pregoeiro esteja atento a isso e olha lá e fala, ó, realmente ele digitou errado, deixa eu excluir. Agora, deixar o certame acontecer igual acontece no Comprasnet, para mim isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Meu ponto de vista como fornecedor, né? Uhum. Eu acho que assim, uma visão assim, pode ser, até porque eu tô com esse caso, então eu tô assim mais inclinada a pensar dessa forma, né, Éder? Mas assim, uma questão que eu fico pensando é que quem perde a oportunidade naquele momento, se ele não excluir e deixar fluir com as demais, é o próprio pregoeiro. Porque muito possivelmente ele vai ter que ficar voltando na fase de julgamento, né? Eu acho que até isso que o Cleverson tá falando aqui, ó. Cara, é bem isso que eu penso. Ele falou, se excluir na fase de lance, pelo menos ele oportuniza os demais licitantes a enviar novo lance. Perfeito. Já se não excluir na fase de julgamento, aí só na fase de julgamento. É o que eu penso também. A Amanda Eder está perguntando, como comunicar o pregoeiro desse erro de digitação, se alguns portais não permitem mensagem? A gente enviou por e-mail, e na hora que ele abriu para anexo, a gente anexou uma petição solicitando essa desistência, tá? Eu recomendo que você tente por e-mail. Primeiro, por e-mail, né? Fique tentando por e-mail, porque é a melhor forma. Porque o Comprasnet realmente não abre nenhum tipo de chat ou de envio, de nada, para poder você encaminhar, né? Então, eu aconselho você enviar por e-mail. Se não der, você junta lá quando ele abrir para anexos, né, Éder? Eu faço lá, a gente faz de duas formas. Na hora que acontece uma cagada dessa, desculpa a palavra, eu puxo um do meu lado e falo, ó, enquanto eu estou no pregão aqui, tenta ligar, passa mensagem, mas é muito difícil conseguir nessa hora. É muito difícil que o pregoeiro atenda um telefone ou até mesmo visualize um e-mail, Ana. É muito difícil.
E já que não tem... Até Até eu não porque sou muito a a favor... orientação, não sei se você sabe, mas a orientação de maneira geral é para que o pregoeiro não atenda nenhum tipo de telefone para ele não identificar o fornecedor. Sim, sim. Já conseguimos falar, tá? Já conseguimos Aham. resolver isso aí online, assim. Mas é uma minoria. Então, eu acho, abrir chat, eu não acho legal no Compras.net, como a gente comentou em lives passadas, Vira porque é bagunça, né? tanta concorrência, tanta gente participando, que vai, ficou bom agora, Ana, que vira bagunça. Você imagina, como eu disse, um pregão de iluminação, parte elétrica, que tinha 96 participantes no item. Você imagina abrir o chat de um pregão desse. É isso aí. Então tá, Éder, o próximo ponto que eu separei aqui é justamente aquele ponto que você comentou da ABIN. Nós vamos voltar nele agora, que é a seguinte situação: quando a empresa não apresenta os documentos de habilitação em conformidade com o edital. O que todo mundo imagina de maneira geral? Bom, se eu não apresentar, Éder, o mínimo de documentação que o edital me exige, eu simplesmente vou ser inabilitado. E vida que segue, eu tentei. Só que não é bem assim no caso do pregão. No caso do pregão, ele exige, Eda, com que a gente tenha os documentos de habilitação, inclusive faça uma declaração em que a empresa está ciente das condições daquele edital e que preenche os documentos de habilitação. E em caso ela não preencha, ela vai ser o quê? Penalizada. Lembra lá do caso da BIM? É o caso mais emblemático que tem a respeito de penalidade por falta de documento de habilitação. A Priscila partilhou comigo na época sobre essa questão. Inclusive, ela fez uma pergunta que eu esqueci de responder, era sobre atestado de capacidade técnica de mesmo grupo econômico. Eu tenho as minhas dúvidas sobre atestado de capacidade técnica emitido por mesmo grupo econômico, tá? Inclusive, eu falo um pouco sobre isso na parte de atestado de capacidade técnica. Mas voltando aqui para o não preenchimento da habilitação, eu vejo, Éder, que não só ter a dor de ser inabilitado, mas e ter a dor da penalidade. Como que será que é isso, hein? Olha, vamos visualizar assim, ó, o cliente contrata uma empresa que entende do processo, especializada no processo. Ele contrata já pensando que não terá problema com relação à licitação. Então, qual que é a nossa função? Estruturar toda uma empresa do zero, no caso desse cliente, para atuar no segmento. Só que, ao mesmo tempo, é muito difícil você pegar uma pessoa de quase 70 anos e colocar na cabeça dela que tem que ser do jeito nosso, não é do jeito nosso, mas nós vamos seguir o edital. E ele quer fazer do jeito dele. E é uma pessoa, gente boa, mas bem porreta, né? Bem daquele jeitão, porra louca, né? E a gente foi conseguindo, participamos, trouxemos resultados legais, mas aí chegou específico nesse pregão, e não só nesse, a gente às vezes participava de algum pregão, principalmente na parte... Ele tem um problema sério, que é o controle de praga urbana, no caso desse cliente, pede muito assim, quantidade já de atestado para você participar e tal pregão, precisa tantos 1.000 metros, 500 mil metros quadrados, 30 mil metros, depende muito disso aí. E, às vezes, não tinha 100% daquilo ali, Ana. Tinha lá 60, 70, 80. Só que a gente deixava sempre o cliente ciente disso, sempre ciente. E a pessoa fala, não, vamos entrar. Sabe do risco? Sabe. Uma hora cai, igual o Cleverson disse ali, uma hora cai. E caiu na ABIN. E teve um custo por isso, porque teve o custo do advogado para entrar com a ação, responder, tudo aquela recursal. Nossa, foi dor de cabeça, os dois aprenderam com isso, os dois lados. Ele teve um prejuízo. Qual o prejuízo? Prejuízo financeiro, porque ele teve que arcar com os custos do advogado e também pegou aí 30 dias sem atuação. Só que 30 dias ele estava regularizando, pegou bem numa época que ele estava regularizando o alvará dele, então ele estava sem alvará para participar. Se fosse antes disso e não tivesse tido problema, ele ia entrar de qualquer jeito. Depois desse problema, ele tirou o pé do acelerador e falou, não, agora eu tenho que estar com a documentação tudo certinha para participar. Aprendeu.
Isso é legal, aprendeu. Hoje toca sozinho, está Sim. participando, tá aí. Só que aprendeu na dor, né? Aprendeu na dor. Éder, mas sabe o que é uma questão que eu, Ana, penso bastante sobre a penalidade de ausência de documentos de habilitação? Uma visão minha nessa era de pregão eletrônico é que não é só não ter o documento de habilitação, né? Não é só essa parte que a gente tem que visualizar, mas é aquele comportamento do licitante que entrou lá, deu lance, abaixou, massacrou todo mundo, certo? E aí, na hora de abrir os documentos de habilitação, Éder, ele só juntou a declaração do SICAF. E para uma licitação extremamente técnica que não tinha como todo, porque tinha uma pancada de declaração, documento, prova de inscrição de órgãos, enfim, não tinha como realmente ter tudo aquilo no SICAF. Uma questão interessantíssima que eu vejo é esse caso, Éder. É o caso do licitante aventureiro, que ele vem para provocar todo mundo, ele desce o preço e na hora de abrir documento de habilitação não tem a menor chance dele ser habilitado. Na Ô, minha Joana, visão, Éder, isso é que agrava, sabe? mas sabe o que eu tenho visto? Está melhorando. Os pregoeiros estão cada vez mais, eu acho que preocupados com isso também, porque está tendo uma análise melhor. Até nós estamos mais preocupados com isso também, porque muitos dos clientes, como eu disse, eles queriam levar a torta direito. Nós somos contratados, a gente segue com o cliente, que é mesmo avisando que não é desse jeito, tá? Claro, documentação a gente sempre bate em cima, que tem que ser fiel ao edital, mas uma parte que às vezes fica faltando, não é 100% ao solicitado, é o atestado. Os atestados, Sim. para começar, a gente não atende nenhum cliente que queira entrar com documento falso. Isso aí é comum, gente entrar em contato com a gente e falar, Éder, eu preciso de você, mas eu quero que você dê um jeitinho no atestado. A pessoa falou isso, eu já não atendo mais não, já não atendo. Por quê? Se já está querendo fazer coisa errada no atestado, imagina o que vai querer para frente aí. Eu não posso misturar um trabalho que a gente vem fazendo aí de muitos anos sólido com uma pessoa que vai me criar um problema. Então, a gente já corta esse mal pela raiz. Agora, um fato importante que eu queria comentar para você como atestado, na verdade, você já ficou sabendo na semana passada, comentei, mas eu quero falar aqui para o pessoal. O que acontece? Nós atendemos um grande, mega empresário aí do país e ele vende muito, vende muito. Então, tudo, ele vende em quantidade absurda do produto dele. E para ele conseguir atestados com os fornecedores, não é difícil, é fácil. Só que olha o que aconteceu, Ana. Ele pediu atestados para as empresas que ele vende por todo o Brasil, e essas empresas fizeram o atestado e enviaram para ele por e-mail, só que não enviaram o original. Por quê? Só tinha, quando você envia a documentação hoje, você envia praticamente, a maioria dos portais, às vezes nem está pedindo para você enviar os documentos físicos, né? Sim. E teve um pregão que a gente ganhou de um valor muito expressivo, milionário, que além do documento enviado, eles pediram para enviar o original. O original não, cópia autenticada, o original. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos solicitar a indústria, agora que a gente precisa do documento cópia autenticada, original para enviar. Daí o responsável falou, mas eu não tenho original, nós recebemos isso aqui por e-mail. Eu falei, não, só solicitar para quem você vendeu. Foram solicitar para quem vendeu, o cara falou, não, nós fizemos isso aqui, eram 3 atestados, 2 conseguiu, 1 não. Falou, não, nós fizemos isso aqui, mas nem sei onde está esse documento mais. E aí, Ana, como proceder? Porque realmente eles venderam, e vende muito mais que o atestado, mas vende muito. Só que exatamente aquele atestado que a gente enviou para o órgão não tinha o original. Isso daí não tá difícil de acontecer, não, viu, Éder? Porque eu tenho visto uma tendência, principalmente dependendo do volume, da complexidade da licitação, de exigir que encaminhe, tá, os documentos originais.
Eu tenho visto essa tendência, tá? Talvez porque alguns dos documentos que as minhas clientes participam são documentos muito complexos, projetos de engenharia, sabe? Essas coisas assim com riqueza de detalhe muito grande, que às vezes não dá nem para ler direito no atestado, muito pequenininho e tal. Então, eu tenho visto esse movimento. Então, ninguém está isento de passar por essa situação que você passou, não. Né? Que o seu cliente passou, não. Quer dizer, cadê o original, né? A gente está acostumado com o processo escaneado, Luana, tudo. Eu quero dar uma sugestão, tá? não, Junto com a dica e eu quero falar que isso é muito importante, esse comentário que a gente faz é muito importante, esse compartilhamento, porque eu vejo às vezes a pessoa falar assim, mas isso acontece com vocês? Claro, as coisas acontecem com quem está no campo de batalha. Quem não participa, quem ou participa muito pouco, vai ser difícil. Agora, nós participamos, graças a Deus, de muitos pregões. Hoje mesmo participei de um pregão, vou comentar aqui de 6 itens. Eu participei e gravei, vai ser disponibilizado para o curso. 6 itens atuando contra robô. Tinha 2 robôs do outro lado e eu sem robô. No final do pregão, de 6 itens, ganhei só 4. Sem robô. Éder, eu quero deixar uma dica para você, tá? Que é um dos meus clientes aderiu a essa dica nossa e tá dando super certo. Que é o armazenamento de alguns documentos, no nosso caso são documentos mais técnicos mesmo, no cartório, tá? Um cartório digital que chama. Se vocês derem um Google aí, vocês vão encontrar. Então, esses documentos ficam armazenados digitalmente lá, e aí quando você solicita, vem como cópia autenticada, ou seja, tem o mesmo valor de um documento original, e você sempre vai ter ele lá, só você solicitar que eles encaminham. Isso só é possível em alguns tipos de cartório, tá, Éder? Isso eu aconselho, oriento, é uma boa prática, tá? Esses conselhos eu só dou para quem é meu cliente, mas eu tô dando essa dica aqui para vocês. E a outra orientação, Éder, que você falou, ele prestou o serviço, só que não está encontrando o documento original, eu aconselho o seguinte, tem as informações, resgate as informações e construa um novo documento. Só que você vai ter algum tipo de problema com relação à apresentação daquele especificamente. Aí você vai ter que trabalhar um convencimento junto daquele órgão. Então, por isso que essa dica de ter os documentos lá no cartório, né, digital, eu não sei se o nome é cartório digital, tá? Porque eu esqueci agora. Mas eu acho que é alguma coisa nesse sentido. E aí você pega esses documentos lá, Éder, sempre que possível, você vai lá e solicita. Né? Solicitou, você pega, você pode imprimir, ele tem o mesmo valor, tá? Ele vai ter um código, tudo certinho. Então, essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Eu vi que tem pergunta aqui sobre documentos de habilitação. Estou vendo, em muitos casos, principalmente no Licitações E, que é uma bosta, o envio da documentação por e-mail para o pregoeiro. Como os concorrentes fazem para conferir? Amanda, você tem que exigir isso do pregoeiro, que ele disponibilize um link ou que disponibilize no próprio portal do órgão. Sabe aquele portal da transparência? Você pede ele para disponibilizar lá, na verdade é uma obrigação, ou um link, tá? É isso que o pessoal está fazendo, porque o sistema é ruim mesmo. O Comprasnet também é ruim nesse ponto. O Cleiton, doutora, pode comentar minha dúvida que coloquei no Telegram? Cleiton Sabichão, chamei ele para ser meu aluno, ele disse que já é servidor público, que tem um conhecimento muito bom. Eu estou achando que com esse tanto de dúvida que ele tem, ele está precisando ser meu aluno, você não acha? Com certeza. A prática ele aprendeu. Agora, a jurídica tem que entrar nesse curso aí, ou no curso somente da doutora. Sim. E tem o cupom de desconto para ex-aluno do Éder ou ex-aluno da Ana, que queira entrar no projeto do Listante de Sucesso. Cleiton, essa dúvida, como ela não é de penalidade, eu vou falar sobre ela na nossa primeira aula, dia 7. Na verdade, o aulão nosso do dia 7, eu vou falar sobre todas essas dúvidas maiores que a gente teve, Éder, na semana da maratona, que eu considero pontos
importantíssimos que eu considero, eu vou eleger alguns e vou falar no nosso primeiro aulão. Algumas questões sobre certidão de falência, balanço, questões assim no nível mais elevado um pouquinho. Então, Cleiton, se você me der essa oportunidade de ser sua professora, eu vou falar sobre isso lá na nossa primeira aula, tá? E vai ser muito legal. O Cleverson está dizendo, primeiro documento que o licitante apresenta, inclusive no Comprasnet, é a declaração que atende todas as exigências de habilitação, a qual, ao final, descobre-se falsa. É verdade. A Tânia está perguntando, Éder, como está a aceitabilidade de atestado de capacidade técnica assinado por certificado digital? Eu falei um pouquinho sobre isso e sobre a pergunta da Débora também, que é o atestado deve ser autenticado naquele aulão nosso de documento de habilitação, lembra? Não tem nenhuma restrição sobre essa questão de assinado por certificado digital. Não encontrei nenhum tipo de restrição, não vejo nenhum entendimento que o restrinja. E com relação ao atestado deve ser autenticado ou não, tem uma diferença, Débora, de autenticado para reconhecimento de firma. Eu falei sobre isso naquele aulão nosso sobre documento de habilitação, né, que tem essa distinção. O cópia autenticada, ela deixou de ser exigida com aquela lei da desburocratização e somente a questão ainda de reconhecimento de firma, que ainda é uma tendência de ser exigida nos atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito privado. Tem alguns tribunais, inclusive o Tribunal do Paraná, que é de lá onde está meu amigo, tem um julgado nesse sentido, tá? Então, é isso, respondida a pergunta. Luana, eu acredito que essa assinatura digital também é um caminho sem volta. Daqui uns dias vão ser muito mais aceitos essas assinaturas digitais do que você ficar assinando, escaneando. Eu acho que isso aí também Eu, Éder, uma curiosidade sobre a Ana. Eu assino os meus contratos com certificado digital, os meus contratos com os clientes. E também prefiro que eles assinem assim, se assim ficar melhor para eles, né? Então, eu acho assim, a gente está vivendo uma era tão eletrônica, digital e tudo mais, que é meio que um caminho sem volta mesmo. Éder, eu só não poderia deixar de fazer uma pergunta para depois a gente falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Mas eu queria saber, Éder, na sua opinião, a administração pública, ela tem a opção de penalizar ou não? Ela tem essa discricionariedade ou ela tem obrigação de penalizar? Ana, agora que você falou, não escutei as duas aí. Se a administração pública tem obrigação de penalizar ou ela é discricionário dela penalizar ou não a empresa? Ana, eu vou falar, eu sou meio curto e grosso em algumas coisas, né? Eu acredito que tem que ser penalizado. Pisou na bola, tem que penalizar. Claro, dá o direito de defesa para a pessoa, porque dependendo esses argumentos dessa defesa, o pregoeiro pode acatar ou não, como se fosse um recurso contra a razão lá, mais ou menos aquilo lá, tá? Eu acredito que sim. Agora, o que não pode é ficar à torta direita como está agora. Entra qualquer Zé Ruela lá, faz o que quer, e a gente que está procurando fazer um trabalho sério, está aí sendo penalizado assim, não está vencendo os processos, porque tem os caras fazendo as tranqueiradas lá. É verdade. Quem está fazendo certo está se ferrando. Você falou tão perfeito que eu nem preciso explicar mais a segunda parte, que é sobre a questão da instauração de um processo. Muita gente acha que é o próprio pregoeiro que vai fazer esse processo de penalização. Na verdade, não é, tá? O que o pregoeiro vai fazer? Ele vai fazer ali um ofício, um relatório, que a gente chama, e vai encaminhar para a autoridade superior a ele, para que se instaure um processo administrativo e nesse processo administrativo tem essa apuração. Nós vamos apurar o que aconteceu, nós vamos ouvir, nós vamos dar o contraditório para essa empresa e assim eles
poderem dizer aí o que aconteceu, se tem justificativa, se não tem e se tem que ser punido. Falou perfeitamente. Nesses minutinhos finais, Éder, eu deixei para a gente falar um pouquinho sobre o que o pessoal vai encontrar no Licitantes de Sucesso para evitar penalidade. Porque ninguém quer penalidade. É claro, Éder, que ninguém está isento, né? Todos nós podemos passar por situações e situações. Mas, Éder, pecar pelo básico é muito ruim. E a gente pode não pecar pelo básico trazendo capacitação, trazendo informação. E é isso que a gente está trazendo Licitantes de Sucesso por um valor muito pequeno, certo? Ana, às vezes, principalmente essas 2 semanas aí, o pessoal tem me de num curto espaço de tempo, que eu falo assim, mais rápido que uma empresa normal, aquela empresa que você abre as portas e tem que esperar as pessoas entrarem dentro da sua loja. Vamos dizer 5, 6 anos, não sei, para dar um retorno. Então, assim, as pessoas querem entrar no segmento de compra. E outra coisa, para montar essa loja, esse comércio, você tem que ter um investimento muito alto, dependendo do segmento. Para você fazer uma faculdade, você tem que ter, hoje em dia, se for particular, para fazer ela pública, você tem que estudar muito, fazer muito cursinho, você investe, vai ter que investir muito. Aí você pega um treinamento que já te insere no mercado, já te dá toda uma estrutura que em uma semana, vamos falar 30 dias, você já está apto. Claro, depende de você colocar a mão na massa e praticar, mas você já tem base para começar a atuar na tua empresa mesmo, ou até mesmo começar a procurar empresas para você atuar como consultor com preço tão baixo, e as pessoas às vezes questionam o valor, como a gente tem recebido, pedindo mais, faz por X, faz por Y. Pessoal, vocês têm que entender assim, é um valor tão baixo, perto do retorno que vocês podem ter, vocês vão aprender por completo a operar no maior portal de compras públicas do Brasil, toda a parte de SICAP digital, Compranet, a deficiência que faltava, uma falha, não é falha que eu tinha, mas que eu deixava bem claro, que era essa parte jurídica, nós unimos aí a doutora Ana com toda a expertise dela, toda a parte de habilitação, que é muito importante, não é só ganhar pregão. Ganhar pregão qualquer um ganha. Vamos falar assim, qualquer Zé Ruela ganha. Agora, homologar esse processo, que é mais complexo, que é mais difícil, não é todos que conseguem. Você entendeu? Então, nós vamos entregar tudo isso nesse treinamento, onde em 30 dias, ou até menos, ele já pode colocar em prática e já começar, não é ganhar dinheiro, a ter resultado para o cliente ou para a empresa dele. Para o cliente, talvez você tenha, você visualize dinheiro mais rápido, por quê? Porque você pode cobrar uma mensalidade para atender esse cliente. Sim. Agora, com a tua empresa, não. Com a tua empresa, você vai ter que fazer toda aquela estrutura de documentação e começar a participar dos pregões pequenos. Pode ter a felicidade de ganhar os primeiros? Não é sorte? Pode. Agora, isso não é comum ganhar os primeiros, né? É bom você aprender mais do processo fazendo o negócio acontecer. Se deixar, vou falar o tempo inteiro. Termina agora, doutora Ana, que vai acabar o tempo. Muita gente pergunta o que tem no curso, né? Então, além de toda essa parte de operacionalização do sistema com robô, sem robô, SICAF digital com eCPF, SICAF digital com eCNPJ, manuseio de pregão no modo aberto, manuseio de pregão no modo aberto fechado, manuseio de pregão das maiores diversas formas que vocês possam imaginar, ao vivo mesmo ali, fazendo tudo com vocês. Essa parte operacional e a parte de habilitação das licitações. Ana, mas o que é a habilitação na licitação? Bom, primeiro a gente faz um nivelamento de conhecimento. O que é licitação? O que é participar de licitação? Depois a gente cai para dentro de habilitação jurídica, que é a documentação de identificação da empresa. Depois regularidade fiscal e trabalhista, depois a parte de habilitação, qualificação técnica, que é a parte mais complexa e que mais tem aulas, depois a parte de qualificação econômico-financeira e tem aulas bônus, tá, gente? De recurso, de diligência em licitação, temos aulas bônus também sobre fase recursal. Ana, não pode esquecer
não pode esquecer que é assim, Eda, eu quero saber se o curso é bom. Você tem 7 dias de garantia. Você comprou o curso até sexta-feira somente, pessoal, com o preço de 2 em 1, né? A partir da semana que vem, você pode adquirir o treinamento também, só que ele volta ao preço normal, correto, Ana? Sim, volta ao Né? preço Então, normal. assim, você adquiriu o treinamento, não é isso? Passou um e-mail para mim, passou um e-mail para a Ana, para um dos dois, nós vamos devolver 100% do dinheiro dentro daquele prazo de 7 dias da aquisição. É isso, gente. Nosso tempo tá acabando. Além disso, Éder, eu vou soltar a partir de amanhã, tá? Uma surpresa, nem falei isso pro Éder, eu vou soltar a partir de amanhã os vídeos das participações especiais que tem no nosso curso, tá? Foram pessoas e profissionais que eu solicitei para que agregassem no nosso curso, para que dessem ainda mais valor profissional para vocês. Então, nós temos, Éder, aula de com a minha fonoaudióloga, tá? Com a Patrícia. Nós vamos falar sobre comunicação, comunicação profissional. Nós vamos ter aula sobre contrato de prestação de serviço com a expert em contratos, a Lauren. Nós vamos ter uma aula sobre habilitação no RDC com a doutora Priscila, uma aula de habilitação nas estatais com a professora Renila e uma aula bônus de habilitação e julgados de obras e serviços de engenharia. Então, é isso daí, gente. Realmente, eu acho que não tem como ficar tão mais delicioso que esse curso, não. Outra coisa, viu, Ana? O Silvano entrou da Lance Fácil aí, e a Lance Fácil é a parceira nossa nos 30 dias do software de lance. Então, provavelmente, Exatamente. teremos aulas também com o Silvano da Lance Fácil. Sim, uma aulinha bônus com ele, explicando sobre essa questão de robô. Tem muita gente que tem medo do robô e tem muita gente ainda que não sabe se precisa. Será que eu preciso? Então vai ter esse período para poder testar, para poder ver se adapta, se precisa, se vai trazer um ganho a mais. Tem muita gente que não está voltando atrás, depois que faz com o robô, não volta atrás. Então é isso, eu quero deixar essa live salva. Então, para isso, eu já vou me despedindo de vocês. Muito obrigada, Éder. Bom descanso. E até amanhã, pessoal, que eu vou trazer mais novidades aqui sobre o nosso curso, tá? Um beijo e até mais. Link na